eu voltei. Eu acho que minha voz vai sair um pouco baixa, porque eu estou no ar livre. E vai ventar um pouquinho, mas eu espero ser bem objetivo. Bom, eu não sei como começar um vídeo, sinceramente, nem como terminar. Mas eu quero dizer que eu vim aqui falar sobre um assunto que está repercutindo bastante ultimamente. Eu botei a câmera um pouco mais pro alto, né, pra ficar mais perto e a voz sair melhor. Então esse assunto, como deu pra ver do título, né, é um assunto que todo mundo tem falado e está gerando até um certo debate sobre quando que vai vir o avivamento, quando que vai acontecer. Talvez tenha barulho de música também. E eu quero dizer que o avivamento não é questão de quando vai acontecer, mas eu acredito, tá, minha opinião, que não é quando vai acontecer, mas é como vai acontecer e o porquê vai acontecer. Então, eu pesquisei, né, tô vendo muito sobre isso, então eu pesquisei, fui no Google, fui no tradutor, pesquisei algumas palavras no grego e eu achei algo muito interessante que eu particularmente não sabia. Não sei se o pessoal que estuda, o pessoal avivalista, né, que fala sobre avivamento, se já viu isso, mas o avivamento simplesmente no grego, a palavra original avivamento que está na Bíblia, né, eu pesquisei que está na Bíblia, obviamente, simplesmente significa renascimento. Ou seja, isso já mata tudo, eu nem precisava fazer um vídeo falando o que é isso, porque já dá para descobrir o que é o avivamento. O avivamento simplesmente é o renascer de uma pessoa. Sabe quando Jesus fala para Nicodemos, em João 3, se não me engano, que é necessário que ele nasça de novo. É necessário que ele nasça, e Nicodemos fica confuso. Mas como eu vou voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? E Jesus fala, é necessário que você nasça da água e do Espírito. E o que isso significa, nascer da água e do Espírito? Essa que é a questão. Nascer da água primeiro, obviamente, é o batismo, todo mundo sabe. Quando você se batiza, você nasce de novo. É aquela história, né, que a gente sempre fala, morre a velha criatura. Quando você abaixa, né, submerge nas águas, e quando você levanta, você já levanta outra criatura, a criatura em Cristo. A nova criatura que Cristo quer que nós sejamos. E nascer do Espírito simplesmente é recebê-lo. Então, isso já mata a charada. Você nasce de novo. E isso é um renascimento. Você se batizar, você se tornar uma nova criatura, receber o Espírito Santo. Você renasceu porque você matou aquela velha criatura. Você morreu, né, para o mundo, morreu para as coisas, morreu para suas vontades. E nasceu uma nova pessoa, uma pessoa que quer agradar a Deus, uma pessoa que ama o Senhor e que vai fazer a sua vontade. Então é simplesmente só isso que eu quero falar. Que o avivamento, eu acredito que vai acontecer. Como que vai acontecer o avivamento? Quando as pessoas começarem a morrer para si mesmo. Quando as pessoas começarem a negar suas vontades. Quando as pessoas começarem a negar os sonhos dela. Muita gente tem sonho de fazer faculdade, fazer isso, aquilo. E é algo que eu sempre escuto, mas Deus quer que você faça faculdade, você sabe para que Deus te chamou. Eu acho que o avivamento vai começar a acontecer quando as pessoas pararem de idealizar coisas, pararem de pedir para Deus abençoar os planos delas e começarem a falar, Deus, coloca os seus planos no meu coração. É assim que o avivamento vai acontecer. O avivamento vai acontecer quando as pessoas morrerem para elas mesmas, quando as pessoas renascerem, quando elas já têm, né, a pessoa cristã, acredito eu, quando aceita Jesus, ela já recebe o Espírito Santo e quando ela se batiza, ela só se concretiza isso, né, se torna corpo com a igreja. Então, o Espírito Santo nós já temos, quem é batizado aí quem já passou por experiência sabe como é que é. A gente sente a gente morrendo e virando outra pessoa, uma nova pessoa, uma pessoa melhor, a gente se sente mais inspirado. Então a gente tem todos os recursos, a gente tem o Espírito Santo liberado, entendeu? A gente tem o poder de dizer não para nossas vontades, então não tem o porquê, não temos mais desculpa. A gente não tem mais desculpa de dizer que coisas não acontecem porque não pode, porque não está liberado. Não. Então é que nem aconteceu, uma passagem que o povo usa muito para descrever o avivamento é o Atos 2.
Mas deixa eu te falar uma coisa está escrito no Atos 2, eu vou até ler, porque para não dizer que eu estou dizendo de mim mesma, né? Atos 2, vamos lá. Primeiro, eu vou ler em Atos 1, que é quando Jesus já morreu e ressuscitou e ele aparece aos discípulos. Ele aparece e fala assim: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins das terras. E depois disso, isso claro que foi quando Jesus morreu e ressuscitou. Então naquela época o Espírito Santo ainda não tinha descido plenamente. Então Jesus falou, ó, eu vou... E depois disso, né, quem conhece a passagem sabe que ele foi subir nos céus. Então depois disso o Espírito Santo ele foi liberado, ele foi derramado na vida de cada pessoa que acreditasse. E é o que acontece em Atos 2:37. Ouvindo essas coisas, confundiu-os o coração e perguntaram a Pedro e aos demais discípulos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então o que isso quer dizer? Pedro ele fala: olha, vocês precisam se arrepender. Vocês precisam se arrepender e crer em Jesus. E os que fizeram isso, porque na palavra está dizendo que quase 3.000 pessoas foram batizadas no Espírito Santo. Ou seja, não falou que todos foram batizados no Espírito Santo, falou que quase 3.000 pessoas. Ou seja, tinha pessoas lá que não receberam. Mas as pessoas que receberam, essas foram batizadas com o Espírito Santo, porque elas se arrependeram e aceitaram a palavra do Senhor, aceitaram a exortação. Então eu acho que um dos passos para o grande avivamento acontecer é você nascer de novo, porque o avivamento significa nada mais do que renascer. Você se arrepende e nasce de novo, renasce de novo. Com isso você recebe o Espírito Santo. Você recebe o Espírito Santo e não é por medida, é inteiro. Nega, vale a pena negar. Então, é isso que eu acredito que seja o grande avivamento que todo mundo fala. Depois que eu estudei sobre isso, o meu coração, ele tem queimado no meu coração para eu negar mais as minhas vontades. E interessante que até na quarta-feira, né, no culto, o meu líder Breno, ele pregou sobre isso, sobre a gente renunciar a algo, sobre a gente renunciar a algo que está nos atrapalhando de viver algo diferente com Jesus. Então, é essa palavra que eu quero deixar para vocês, é essa a minha opinião, né, na verdade. É minha opinião, de acordo com o que eu estudei, com o que eu vi, com o que eu pedi para o Espírito Santo falar comigo. Eu encerro o vídeo simplesmente assim: renasça, mas renasça de verdade, renasça sendo outra pessoa, com outras vontades. Queira viver os sonhos de Deus e não queira que Deus abençoe ou confirme os seus sonhos. Não, tem uma diferença. Então queira viver os sonhos de Deus. Viva para Ele. Renuncie coisas que te atrapalham de ter uma comunhão plena com o Senhor. De acordo com isso, o Espírito Santo você já tem. E comece a buscar por esse verdadeiro arrependimento, um verdadeiro arrependimento. Que assim a gente vai conseguir chegar ao que todos dizem, ao que todos esperam, que é o avivamento, o grande avivamento, que é individual para cada um. O avivamento é individual. E nesse individual
vai acontecer uma coisa muito interessante, que depois do avivamento individual, a gente vai ter um avivamento coletivo. A gente vai alcançar mais pessoas, a gente, na frente das pessoas, nós vamos ser outros. Nós vamos ser mais avivados, mais, sabe, fervorosos. E isso impacta as pessoas. Ok? Então é só essa palavra que eu quero dizer. Não vou pedir pra compartilhar nem nada do tipo, mas eu vou pedir pra deixar um like, né? Porque isso ajuda bastante. E se você não é inscrito, se inscreve. Então é só isso aí.